Eliminação, prova do líder e nova formação de paredão. O modo turbo tá on, né, Tá Voz on, do Além? tá on. Tá on. Se você quer saber tudo o que aconteceu no programa desta terça-feira, já deixa seu like, já deixa seu comentário, se inscreva se for a sua primeira vez por aqui. E se por um acaso você também já assistiu, fica pra poder comentar. Vai comentando, vai engajando aí pra gente saber a sua opinião, sempre com muito respeito aqui nessa comunidade que a gente vai construindo junto. Com certeza. Vamos falar sobre esse paredão? Vambora. O paredão que tinha aí Beatriz, Alane e Pitel. Um paredão que tava muito fácil de saber quem ia sair, né? Todo mundo já sabia que a Pitel ia sair, mas a gente queria saber a porcentagem também. Sim. A gente sabe que tinham duas amigas juntas no paredão do grupo Fada, um grupo que é forte, a gente também Sim. sabe disso. Duas amigas acaba pesando muito o voto que é pra eliminar na Pitel, e é isso que acontece. O discurso do Tadeu foi assim, ó, só pra vocês saberem. Temos aqui 3 representantes de grandes amizades entre mulheres que se destacaram no BBB 24. Não é toda hora que a gente vê duas amigas tão amigas e que vão tantas vezes juntas ao paredão. A Alane e Bia já ficaram de mãozinhas dadas assim, sofrendo por si própria e pela maior aliada 3 vezes. Imaginem a dor que é perder a maior amiga. Podem perguntar para Pitel. Tem apenas 48 horas que ela perdeu a Nanda. Como você mesma disse, Pitel, como se tivesse perdido um pedaço do próprio corpo, né? É até difícil te ver sozinha nessa casa. E pior que era mesmo, né? É porque elas ficavam muito juntas, igual a Beatriz e a Alane, né? Sim. Naquele distante 8 de janeiro, que foi o dia que estreou o BBB, Sim. quando vocês entraram nessa casa, em menos de 2 horas, Pitel e Fernanda já estavam tricotando, dando risada, já tinham virado parceiras. Sim, eu lembro que aqui fora elas até se destacavam justamente por causa disso, né? O pessoal ficava falando, nossa, já tem uma amizade dentro da casa. Desde o início, elas né? já se encontraram rápido. E se manteriam desse jeito até o fim, a ponto de rolar ciúmes quando a Pitel fez outras grandes amizades. A Alane e Bia demoraram um pouquinho mais para se tornarem irmãs, mas quando isso aconteceu, não tem um dia sequer que uma não seja conselheira, motivadora, admiradora da outra. Todo dia estão juntas, conversando, ensaiando, planejando a maquiagem que vão passar, a roupa que vão usar, a estratégia que vão seguir, até o papo imaginário que vão ter comigo. Mas quem sai hoje não é a dupla. No caso da Pitel, isso nem seria possível, claro. Quem sai é o indivíduo. Aí eu acho que ele enfatiza que, tipo assim, quem for sair não é por causa de amizade, não é? Ele tenta, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Se a forma como você viveu essa parceria faz diferença na sua trajetória ou não, é outra história. Mas quem sai hoje é o indivíduo. Pra deixar mais um coração partido aí dentro, ou pra finalizar de vez a história de uma turma. Vou começar a falar da Pitel. Essa menina botou a touca de cetim e hablou. Pior que não hablou tanto Não assim. hablou tanto não, hablou Não só dentro do Tadeu, quarto, que não Tadeu. hablou tanto assim, não. Conseguiu ser ácida e ao mesmo tempo encantadora. Crítica e divertidíssima. Acima de tudo, inteligente, perspicaz. Dona de uma lucidez, um equilíbrio, uma sabedoria que contrastam com seus 24 anos. Nesses 86 dias aí dentro, a Pitel parecia que estava vendo tudo aqui de fora. Como se pudesse até rever as imagens para opinar com calma. Fez leituras precisas. Acertou muito. Não tudo, não tudo. Aí também seria pedir demais, mas acertou muito acima da média. O maior erro que cometeu foi quando pensou em si própria. Não podia pensar assim, não tinha motivo. Certa vez ela disse: todo dia eu acordo duvidando de uma coisa diferente de mim que nem eu sabia que existia. Já repararam que é muito difícil ouvir ela falar de si própria? Esse jogo te emprestou uma fragilidade que nem combina contigo. Aí chegou nessa hora, ela quebrou, né? Ela tava segurando o choro e aí as lágrimas rolaram. E o Tadeu começa falando que vai começar pela Pitel, mas pelo tamanho do discurso que ele fica nela, já dá pra saber Só que ele não fica vai nela, pras outras meninas, né? Aí ele continua. No entanto, olha que coisa. O mesmo BBB que abala as estruturas também te deu um bucket. Aquela lembrança que faz levantar o astral. E que bucket? Um carro. Mas posso falar a verdade, Pitel? Aqui fora, o seu bucket pode ser o próprio BBB. No futuro, quando você estiver tristinha, como todo mundo fica, você vai poder resgatar na memória uma caminhada linda no Big Brother Brasil,
que deixa uma imagem vitoriosa embalada nesse sotaque delicioso, nesse jeitinho de falar que é tão pitel. Como dizem os versos da minha música preferida, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E aí, vem pra cá, Pitel. Aí a Pitel sai, então, com um total de 82% dos votos. Foi cravado, Sim, né? é. Não tinha uma porcentagem de decimais. Tinha uma enquete que a gente até viu que dava 90%, né? É. Lembra? Lá no começo do paredão? Se eu não me engano, a nossa enquete deu 85%. Aí, tá mais próxima. Aí a Pitel saiu com 82%, a Beatriz com 5,62% na média e a Alane com 12,38%. Lembrando que essa é a média do voto único, que é aquele voto que você dá por CPF, em relação ao voto da torcida, que é um voto aí que você pode votar quantas vezes você quiser, né? Então tem essa diferença entre os dois votos. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa aba comunidade, só pra poder confirmar. Olha aqui, ó, na nossa, a Pitel saía com 84%, a Alane com 10% e a Beatriz com 6%. Se você for olhar, foi bem próximo. A Alane ali com 12%, a Beatriz com 5% e a Pitel com 82%. Palmas pros baldoceiros que votaram. Arrasando! Acertando muito. Nossa, enquete indo muito bem, hein? Então o que acontece é que a Pitel é eliminada do jogo. Ela sai pela porta da frente mesmo, porque geralmente quando a prova é ali fora, como foi no caso da Fernanda, né? Saía pela porta da cozinha, mas eles puderam levar ela até a porta e você vê logo claramente, né? Ao mesmo tempo que tá a Alane e Beatriz agradecendo aí fora, a gente também vê os gnomos assim, entregando o jogo, né? Mas eu vou te falar, cara, eu acho que tem uma coisa que, pelo que eu construí de expectativa com a Pitel, eu acho que esse foi a saída também que mais me pegou em certo aspecto. Porque quem acompanha aqui o canal sabe que desde o começo eu tava falando, gente, você achava que ela ia entregar, Pitel, né? eu colocava minhas fichas aqui na Pitel. É verdade. Eu falava, ela tem que hablar, ela tem que não sei o quê, mas não mostrou metade do que ela é capaz, porque eu sei que ela é capaz de. Olha, gente, um padrinho. Não é, gente? Não é não. Não é não. Só ele que acha. E aí você vê que os gnomos já ficam aí desolados, principalmente porque eles pensavam muito na força que a Pitel tinha aqui fora. Eles acreditavam que ela era uma pessoa que era capaz de derrubar algum dos fadas. É verdade. E aí quando eles veem que não, o próprio Lucas na tarde de hoje chegou a comentar com a Pitel: se você sair, aí eu já sei que eu também vou sair, aí eu já entrego os pontos. Então você vê que eles ficam bastante ali emotivos e pensativos, né? Foram de Maísa. Por que de Maísa? Meu mundo caiu. Ah, é verdade. Maísa cantora. Foram mesmo. E aí então a gente vê a Giovana, antes mesmo da eliminação da Pitel, escolhendo aí um dos envelopes. Na última que a Fernanda saiu, não teve. Eu acho que é só terça-feira que aumenta o prêmio, né? Porque a Stone tá economizando. Esse ano ela não quer gastar. Eu tô achando. Aí a Giovana sorteou aí 220 mil e manteve os 220 mil, porque o Tadeu explicou que tinha, acho que, de 0 a 350, alguma coisa assim. Quando a Pitel sai, ela gira a roleta em 50 mil, e aí vê que a Giovana fez uma escolha. Melhor 220 mil do que correr o risco, né? Certeza, o prêmio, então, tá acumulado em 2.420.000 reais. E ainda tá pouquinho, cara. Eu acho, essa altura do campeonato, cara, já era pra ter passado de 3 milhões, a Globo faturando 1 bilhão e me dá 2 milhões só pra quem vai ganhar. Tinha que ser 5 milhões. No mínimo. No próximo eu espero 10, porque se é dupla, vai ter que dividir o prêmio ainda. Não quer falar que é o Super Big Brother? Então dá um super prêmio também. Exatamente. E aí o Tadeu, então, explica a dinâmica dessa terça-feira, né? Na verdade, da semana até quinta, porque nessa quinta já tem uma eliminação. A dinâmica funciona da seguinte forma. Teve prova do líder, todo mundo jogou, a gente já vai falar sobre essa prova. O paredão é duplo, o líder empareda uma pessoa e a casa em voto aberto, no mais votado está no paredão. Dessa forma, pela dinâmica, a gente já sabe que não terão duas pessoas fadas, né, no paredão dessa vez. Então, é um paredão duplo, sendo que a casa tem o mais votado indicado, como os fadas têm 5 pessoas, ou seria um fada e um gnomo, como aconteceu, ou 2 gnomos, né? Era uma das duas opções. E lá atrás, e pensar que até pouco tempo atrás eles estavam em desvantagem, né? Numérica, os fadas, né? É verdade. O negócio andou rápido. É verdade. A prova é uma prova patrocinada e o gabarito é passado pro público antes da prova acontecer. A primeira fase tinham aí o número 2, 3,
3, 4, 5, 6 e 8 como os números que passavam para a fase 2, né? Nesse gabarito era só a pessoa chegar e escolher o número do celular, era à vontade, quem pegasse o número ali primeiro ficava em frente ao celular e dessa forma apertava na tela. Se aparecesse o parabéns, você seguia para a próxima fase, se não você saía. E aí quem deixa a prova é o número 1 e o número 7. No caso aí, o Bin e a Giovana. Sim. Então só o Gnomo, só o Lucas continuava. A gente tinha então uma probabilidade de ter um líder do grupo Fada muito grande, né? A segunda fase era uma fase de, na verdade, de, como fala, mira, né? A gente via aqui, ó, nesse círculo, ele rodava. Enquanto ele rodava, a pessoa atirava algumas bolinhas, 4 bolas, se eu não me engano, onde a Alane tá ali no púlpito. E dessa forma, a pontuação era marcada. As 3 pontuações, as 3 pessoas que marcassem maior pontuação, na soma aí dessas bolinhas que eram atiradas dentro dos nichos, passavam para a fase final. Dessa forma, quem são as pessoas que têm melhores pontuações são Davi em primeiro lugar, em segundo lugar o Lucas Henrique, em terceiro lugar o Matheus. Matheus que tirou a Alane ali no final, né? A Alane tava em terceiro lugar. É. A terceira fase, a gente aqui de casa já sabia que era quem escolhesse a primeira poltrona. Tinham 3 poltronas, essas poltronas iam suspender, iam abrir ali um calabouço ali embaixo e tinha uma água amarela. 2 poltronas iam cair e uma ia permanecer intacta, que era a poltrona de número 1. O Tadeu avisa antes do programa começar, né, antes da prova começar, que a ordem que seria a escolha das poltronas era a ordem das escolhas dos celulares. Dessa forma, então, o celular a pessoa que estava com o celular de número menor era o Lucas, ele escolheu a poltrona número 1, depois o Davi escolhe a poltrona número 3 e por fim, então, o Matheus fica com a poltrona número 2. Eles colocam um cinto de segurança, então são içados e logo depois eles caem. Davi é o primeiro a cair aí, né, nessa água amarela, e depois o Matheus consagrando o Lucas, o Buda no caso, como líder. Gente, uma prova cheia de coisa. Muito trabalhosa, né, cara? Depois os dummies vêm trazer essas escadinhas igual de piscina. É uma coisa... acaba que é uma coisa tão trabalhosa que ela perde até a graça. Porque eles têm que fazer tanta coisa ali, tipo, o público fica esperando tanto tempo. Ralenta o programa. Ralenta. Não é? E aí o Buda, então, tem que escolher uma pessoa pra ir com ele pro VIP. E ele escolhe a Giovana. Eu achei que ele escolheria o Bin. Eu também achei. Eu acho que deve ter sido uma devolutiva pela Giovana ter colocado ele, né? Mas eu achei que ele escolheria o Bin. Então ficam aí Lucas e Giovana no quarto do líder e todos os outros no quarto Fada. Agora que o quarto Gnomo foi fechado, né? Lucas, então, bateu todas as expectativas das porcentagens, né? Da probabilidade dele ganhar a prova. A probabilidade tinham 5 fadas. 5 fadas. 5 fadas contra o Lucas nessa probabilidade e ele vai eliminando e consegue chegar Davi aí. mais uma vez bateu na trave, na trave, né? mais uma vez. Chega na etapa final de uma prova e não ganhou. E ele eu acho que não ganhou nenhuma prova ainda, o Davi, né? Eu acho que ele não ganhou nenhuma prova. Matheus já foi líder, já foi anjo e o Buda também comentou que das 3 provas que ele ganhou, todas as 3 foram do Mercado Livre. 2 de líder e uma de anjo, né? Então a gente vai pra indicação do líder. O Buda então indica o Davi. Achei surpresa, porque achei ousado. Até então eu achei que ele ia indicar o Matheus. Porque também. Lá no grupo Gnome eles estavam conversando de indicar o Matheus. Só que eu acho que o esquema deve ser parecido com o grupo Fada. Em grupo eles têm uma prioridade, mas individualmente a pessoa pode escolher quem ela quiser. Eu imagino que deve ter sido mais ou menos por aí, porque ele escolhe então o Davi. E aí o voto é um voto aberto. Nessa votação era por sorteio a ordem. O MC Bin é o primeiro a ser sorteado e depois as outras pessoas vão sendo sorteadas, mas sem muita também surpresa, né? O grupo Fada, os 5 votam no MC Bin. A gente que viu aí durante a tarde algumas discussões entre o Davi e Isabelle sobre Giovana, Beatriz e Matheus conversando também na academia sobre talvez a Giovana ser prioridade para Isabelle antes deles e tudo mais. Todos os 5 votam no Bin e Giovana e Bin votam no Matheus. Dessa forma, o mais votado fica sendo então o Bin. E aí é um paredão duplo entre Davi
e entre MC Bin. Vamos ter um paredão aí acirrado, né? Acirrado? Acirrado. Acirrado? Que eu não faço ideia de qual vai ser o resultado. Olha, gente, chegou um momento da prova que eu vou dizer pra vocês que depois que eu vi a dinâmica, pergunto Voz do Além, eu tava torcendo muito pra uma pessoa do grupo Fada ser líder. Pelo seguinte motivo, como era um paredão duplo, a gente já sabia que os fadas tinham o maior número de pessoas. Sim. Eu preferia que fossem 2 gnomos pro paredão, Sim. do que ficar repetindo essa fórmula de fada voltar e gnomo sair, pra movimentar e mudar pelo menos o jogo, não muda sabe? nem pra eles lá dentro, nem pra gente aqui fora. Porque a gente sabe que o Davi vai voltar desse paredão, ele que tem aí a maior porcentagem de torcida pelo que a gente vê na internet, né? Tem um favoritismo maior. O Bin vai sair, é provável que o Bin saia com maior rejeição, porque ele tá aí contra um candidato muito forte. E aí eu preferi então que fossem 2 gnomos, que aí pelo menos ia ter assim, 1 milhão só de votos. Ia ter 1 milhão de votos, ia mas ter uma dinâmica. pelo menos uma pessoa voltava do gnomo pra dar uma refrescada nisso que já tá repetitivo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa enquete. A gente já fez uma enquete na aba comunidade. Depois, se você quiser e puder, vai lá votar. E na nossa enquete, o Bin tá saindo com 87%. Por enquanto, são 8,7 mil votos. A gente postou há pouco tempo. E se você votar, também não esqueça de deixar aqui seu like pra poder fortalecer. Por favor. Bin, então, tem chances de sair aí com recorde de rejeição. Uma pequena chance. Uma pequena grande chance de sair com recorde de rejeição, né? Vamos falar um pouco mais sobre o programa também e trazer algumas coisas que aconteceram um pouco antes do programa ir ao ar em relação à continuidade dessa treta que aconteceu entre Isabelle e Davi, que a gente falou no vídeo anterior. Se você não assistiu, depois dá uma olhada. Teve aí o quadro do Luiz Miranda, que é aquele Big Treta, que sempre tem a participação dos eliminados. Eu gosto. Dessa vez foram 2 pessoas que participaram, a Lady e também a Fernanda, cada uma aí dentro da sua personalidade, mostrando um pouco em relação ao que como o Luiz Miranda fala, vem aí Lady, Lady vai entregar tudo, e a Lady passa e não chega. Nunca chegou. E a Fernanda, ao mesmo tempo, respondendo sobre a Ana Maria Braga. Sim. O que foi a maior saia justa? Se foi você com a Beatriz, eu acho, no Sincerão, ou com a Ana Maria Braga, mas o que Boninho, foi uma polêmica, né? Nesse Big Brother, o Boninho segue nos ensinando de que pra você combater a polêmica, é só fazer graça com aquilo. O Boninho, então, na verdade, aprendendo com a internet, né? Foi obrigado, né? Quer acabar com alguma graça? Quer acabar com alguma polêmica? É só fazer graça sobre aquilo. Na semana passada, eles fizeram isso com a Raquel, lembra? Sim. Que deu polêmica, que a Raquel não foi convidada pra ir no Domingão com o Hulk. No Domingão do Hulk. E aí o Luiz Miranda pergunta a ela, né? Aí ela ri, faz graça. E aí dessa vez, de novo, fizeram. Com a Lady, inclusive, ele fala: Lady, você achou que ia sair com milhões de seguidores, né? Você não saiu, mas a gente vai te ajudar. Olha pra câmera e faz um elogio pro Davi. Como se, né, essa relação e da briga que eles tiveram. Então é tratado dessa forma aí o Big Treta, que é esse quadro que acontece às terças-feiras. Antes do programa começar, a gente viu aí uma conversa entre Giovana e Isabelle. Sim. Giovana, que na parte da tarde ouviu algumas pessoas ali do Fada, Matheus, Beatriz e Davi, falando sobre a relação das duas, né? Ela chega pra Isabelle justamente pra falar que não se aproximou dela por conveniência, por questão de jogo. Então elas conversam bastante sobre isso, sobre essa questão também de vai chegar um momento que elas vão ter que se votar e que isso aconteça de uma forma natural, elas vão entender que essa distância que aconteceu com as duas também foi uma distância natural. Então elas meio que conversam sobre isso. E a Giovana deixa muito claro também que o afastamento delas, de alguma forma, aconteceu também por ela sentir que sempre tinha alguém tentando tirar a Isabelle da conversa com ela. Sim. Nesse caso, ela falando diretamente sobre o Davi, né? A Giovana diz assim: é muito complicado. Porque ao longo desse tempo que a gente foi se afastando, eu via muito um receio do restante da gente. Eu, você, Raquel, e parece um ciúmes, mas às vezes não era isso. Era uma proteção sua para não ter muito contato com a gente. Não sei se você reparou isso. Todas as vezes que a gente tava conversando, vinha alguém te chamar. Isabelle, aí você, já vou, tô conversando com as meninas. Isso acabou privando ainda mais nosso contato. E é verdade, né? É verdade. Isso aconteceu muito, do Davi sempre ficar ali, gente, Isabelle, vem cá. E ele faz isso muito com a Alane, com a Beatriz ainda faz, também. Né? Não é que ele fazia, ele ainda faz. Exatamente. E aí, então, na parte externa da casa, em determinado momento, o Davi vai comentar mais a Beatriz, e ali o Matheus e a Alane perto também com
a Isabelle que eles falaram dela na academia. Lembra que a gente comentou que a Sim. Giovanna poderia utilizar isso em algum momento? Aham. O Lucas, inclusive, até incentiva isso de acontecer. E o Davi, ele vai e fala. Só pra deixar claro aqui entre a gente, hoje tava eu, Alegrete e Bia na academia, estávamos falando sobre Isabelle. Não estávamos falando mal da Isabelle em momento nenhum. Estávamos só falando daquele assunto. Se vier com um comentário pra cima de mim, aí a Beatriz fala, é pra não parecer que a gente tá falando mal de você pelas costas. A gente falou com você. Aí o Davi diz, se vier com esses argumentos, Davi tá falando mal de você pelas costas, aqui a gente não fala por trás de ninguém e tudo mais. Só pra você tá ciente. Então eles veem que acontece essa conversa e eles já tentam antecipar uma possibilidade da Giovanna falar Sim. com a Isabelle sobre isso, né? Tem um outro momento aí, inclusive, em que a Giovanna e a Isabelle saem juntas ali de um momento do quarto e tá o Davi e também o Matheus, e eles meio que também falam sobre isso. Que elas foram pro banheiro se arrumar juntas, É, né? e aí eles se entreolharam ali e o Matheus falou, nem fala mais nada, nem insiste. Aí o Davi fala, deixar dar merda. Como é que a pessoa não se toca? Numa altura dessa do campeonato, eu não sei. E chega e fala assim, eu sou coração. Tá bom, a gente é seu amigo e estamos avisando o que tá acontecendo. Abre o olho se quiser, mano. Aí fica fácil chegar na final. Não vai pro paredão, tá sobressaindo. E aí o Matheus fala pra ele, por falta de aviso não é. Aí o Matheus fala pro Davi não falar nada, o Davi fala que vai deixar, mas não E adianta. consegue. Não Ele adianta. consegue. Tem uma conversa depois dele com a Isabelle sobre esse É. mesmo assunto. E aí eu vou falar, gente, conversa chata, os dois no mesmo. Davi na mesma insistência, querendo que a Isabelle faça o que ele quer, entendeu? Ao sim. mesmo tempo que a Isabelle fica nessa também insistência de fingir que não tá entendendo o que tá acontecendo. É isso. Sabe? Assim, olha, de verdade, já falei. Pode me tirando. Se pegar uns vídeos, toda vez que os dois conversam, e não é de hoje, a gente tá aqui pra poder falar. Que conversa chata, É. repetitiva. Eu não sei como a Isabelle não olha pro Davi e fala assim, Davi, chega, cansei Aham. dessa conversa. E não sei também como o Davi não olha pra Isabelle e fala, não vou falar mais nada e não fala E mais acabou, nada. é. E aí fica Ou então chato. a própria produção coloca uma música na casa pra Isso. tocar. Coloca uma música pro pessoal dançar Alô, e para de abre conversar. o áudio pro Boninho. Ah. Você tem como não, falar não tô pra falando ele? com o Boninho, não. Abre você. Então, Fala- abre fala pra com- mim, eu falo Tá. com ele. Oi. Oi. É o Felipe que vai falar, não vou falar nada não. Abre aí o áudio da casa. Ô Boninho, tudo bem, querido? Você que já Querido, tentou trollar não, muitas vezes. Não, é isso, eu tô sendo irônico. Ah, tá. Você que tentou trollar muitas vezes, várias trollagens de mentira, estragou esse BBB todo. Olha, eu vou te contar, Boninho. Uma hora nós vamos sentar junto pra poder beber umas birita e eu vou falar no seu ouvido, Uma mais conversa tanto, uma séria. conversa séria, tá? Agora eu vou te dizer uma coisa, Boninho. Quando Davi e Isabelle sentarem pra conversar, bota atenção e pede pra trocar o microfone. Você não fez essa trollagem com a Lady e com o Lady. Michel? Faz com o Davi e Isabelle também, que a gente não tá aguentando mais essa conversa repetida. Davi querendo que a Isabelle faz o que ele quer. A Isabelle que finge que não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, tá assim, confusa, tá confusa. cada um segue seu jogo e vai fazer o que quer da vida e ponto final. Valeu, Boninho. Se nós fizermos nossa inscrição na dupla aí, você seleciona nós. Fecha pra nós, por favor, cara. Tchau, Boninho. É isso, gente. Não tô aguentando mais, não aguento mais essa conversa. A única coisa que eu gosto muito de conversa é receber as mensagens de vocês. É isso que importa, meu Até amor. gaguejei aqui. Então, se É você também isso. quiser mandar sua mensagem, é só você ir no comentário fixado aqui embaixo, ou então apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code. Vamos ler a mensagem que chegou de Mari Manuel. Mari Manuel. Manda um beijo pro Manuel. Mari, um beijo também, ó. A Mari falou o Olha seguinte: eles aí. Manu tá preocupado. Como estão aguentando os últimos dias? Olha, Manu, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. A gente tá assistindo Vale a Pena e esperando o próximo show. Beijos. Um beijo pra pra vocês dois. A gente brinca que não tá sendo fácil, mas a gente já imagina que todo reality show na final é meio que assim, né, gente? É. O que piora a situação nesse caso é que quando tem uma pessoa que já tá com um prêmio na mão, você meio que não tem uma adrenalina. Não tem, Não não tem. tem. A adrenalina que vai acontecer pra mim, assim, a última adrenalina desse programa
vai ser os fadas se desfazendo e Sim. vendo o que vai acontecer. É o que a gente tá esperando acontecer, porque do resto a gente já sabe. E mesmo assim, do jeito que for acontecer, talvez nem empolgue Não, também. mas tem uma outra coisa também. O quê? O que a gente tá esperando muito, o Buda sair da casa e descobrir tudo o que acontecer. Ah, sim. Vai ser melhor do que essas duas finais. É, com certeza. Não é melhor que essas Vai. 2 semanas finais? Ih, com certeza. Então a gente espera, não vai ser nesse paredão, mas eu acho que num próximo acontece. Vai acontecer. Vamos ver como é que eles vão falar aí sobre a madrugada, sobre essa formação, o que vai acontecer. A gente volta o quê, Voz do Além? Vocês já sabem, a qualquer momento. Um beijo.